queridos, com muita alegria que a gente retorna a essa casa para o nosso exercício espiritual, para fazer essa comunhão. Gosto muito dessa palavra, comunhão, como um. Nós estamos nos exercitando a sermos como um. Isso é muito bom. É final de ano e a gente precisa fazer aquela avaliação, né? Todo final de ano a gente faz uma avaliação de como estão as nossas vidas. E hoje nós vamos facilitar, vamos estimular vocês a fazer essa avaliação da nossa relação mais importante. Com quem será a nossa relação mais importante? Será que é com os nossos pais? São relações importantes. Será que serão com os nossos filhos? É claro que as relações com os nossos filhos são muito importantes. Mas qual será essa relação mais importante de nossas vidas? Quando Jesus deixou claro para a gente ao falar que o maior mandamento da terra é amar a Deus sobre todas as coisas. Então está aí a nossa relação mais importante. Como é que será que está a nossa relação com Deus? Para isso é interessante a gente fazer um raciocínio, um pensamento histórico. Porque a história no Espiritismo, ela ganha uma outra dimensão. Até sem o Espiritismo, a gente pensa a história como uma contribuição para a gente pensar melhor sobre as nossas relações sociais, sobre como o ser humano se relaciona com os outros, como é que a gente se organiza socialmente. Mas com as vidas sucessivas, a história ganha a dimensão de ser um ponto de apoio para a análise dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos. Vocês conhecem aquela música do Raul Seixas que fala que ele nasceu há 10 mil anos atrás? Não é brincadeira. Nós também nascemos há 10, 15, 20 mil anos atrás. E ao pensar sobre isso, a história ganha uma outra dimensão. E a história da relação do homem com Deus precisa ser investigada. Sabe por quê? Porque são os vários padrões de relação do homem com o Deus que estão dentro de nós. Porque nós já fomos homens das cavernas, já fomos homens primitivos, já passamos por diversas civilizações. A gente realmente nasceu há milhares de anos atrás. E hoje, o nosso padrão de relação com Deus, ele é um pouco de tudo que a humanidade já viveu nas suas relações religiosas. Pensar sobre como a humanidade já viveu as relações religiosas é pensar sobre nós, é pensar sobre as nossas características. Quando nós sabemos, através dos livros de história, que as primeiras relações, as relações mais primitivas com Deus, elas eram baseadas nas oferendas. O ser humano recém tinha começado a plantar as coisas, e quem planta ou quem cria fica muito dependente da natureza. A chuva ou a seca, a geada, os fenômenos naturais, eles podem fazer as pessoas ficar simplesmente sem ter o que comer. Então, passou-se desde essa época, as diversas culturas, a fazer oferendas com os deuses, a fazer negociação, a ter deuses da fertilidade. Deuses da fertilidade permearam todas as culturas. Então, no tempo do plantio se fazia oferendas, no tempo da colheita se fazia oferendas, porque a relação com Deus era uma relação baseada na negociação, no toma lá da cá. Será que isso era só há 10 mil anos atrás?
Será que esse padrão da relação toma lá da cá ainda existe hoje com o mundo espiritual? O que é a promessa? O que é essa coisa típica de final de ano? Vocês nunca fizeram promessa de final de ano? Ano que vem eu vou fazer assim, assim, assado. Ou eu quero que tal coisa aconteça, e para tal coisa acontecer, eu prometo que eu vou fazer parar de fumar, parar de tomar chocolate, de beber, comer chocolate. Esses sacrifícios terríveis, né? Então, esse padrão mais primitivo da relação de ser humano com Deus, ele ainda hoje, 10 a 15 mil anos depois, ainda está aqui. As promessas. Espírita vai para a fila da lotérica quando acumula a Mega Sena? Vai? Eu vou. Vai dizer que naquela hora que você está ali pensando que número, se vai ser esse mesmo, se vai ser outro, você não começa a negociar com Deus? Ai Deus, 45 milhões. E aí você começa. Não, eu acho que eu vou até ajudar alguns parentes. Eu vou dar uns 500 reais para um parente que está precisando, né? Vou dar uns 100 reais lá para o Centro Esperança, né? 45 milhões de reais. E você começa a negociar com Deus. Tem gente que fala em mesa de bar que se ganhasse um grande prêmio, ia ser uma pessoa muito caridosa, ia ajudar muita gente. Com isso, conscientemente ou não, ele já está negociando com Deus. Eu sei que espírita não faz isso, mas aquele negócio do Santo Antônio ficar no copo de cabeça para baixo, às vezes copo de pinga, e não sai enquanto o tardo príncipe encantado não me aparece. Quer dizer, a gente faz promessa e quem sofre é o santo, né? Tem gente que faz promessa para o filho. Criança com cabelo enorme, só vou cortar quando acontecer o que eu precisar. Gente, o que a criança tem? A criança passa o vexame em nome da mãe ou do pai. Depois disso, está lá na Bíblia. O ser humano se desenvolvendo, formando as grandes nações, começaram também as grandes disputas. E começando as grandes disputas, começaram as guerras. Sabe como Javé, que é o nome que Deus recebe no Antigo Testamento, é chamado? O Deus dos exércitos. Porque quando você vai para a guerra, você está preocupado com a guerra, você está preocupado com a tua sorte. E a gente se lembra de Deus quando a gente vê a morte perto, não é? Quem já teve uma semana de cama de hospital? Pois é. Então, a gente lembra, né? Deus deve falar assim: puxa, Maurício, ainda lembra do Pai Nosso? Que beleza, né? Até hoje, os canhões, os aviões de guerra, os navios de guerra, ao serem lançados, ao serem inaugurados, é chamada uma autoridade eclesiástica. Vai lá um sacerdote, pega uma água benta e abençoa uma arma de guerra. O que vocês acham disso? Não é bacana? Se tem aqui alguém que joga carta, porque eu sei que espírita é puro, também não tem esses hábitos menores, né? Mas eu falando só por hipótese, você passa uma noite e perde todas. Aí você fala para quem ganhou, fala assim: o teu santo está mais forte que o meu. É o mesmo
mesmo princípio do Javé, o Deus dos exércitos. A gente acha que ganha ou perde até no futebol. Quem nunca viu o jogador lá debaixo da trave de joelho, os 2 dedos para cima? Como tem dos 2 lados, você imagina, Deus está como agora? O que Deus faz numa hora dessa? 0-0? Não pode ser, porque se fosse por isso, só dava 0-0 no futebol, ou 1-1. Tem até um ditado no futebol que fala que se Macumba ganhasse jogo na Bahia era sempre 0-0. Mas até hoje a gente sempre pede para as coisas particulares, a gente pede para as questões nossas, a gente pede para vencer as nossas disputas. Isso quer dizer que esse segundo padrão ainda da relação com Deus ainda prevalece. Mas também, segundo a Bíblia, houve um momento de grande contribuição, de grande transformação para a nossa relação com Deus. Não é de acordo com as ofertas, não é de acordo com as negociações que você fica de bem com Deus. Moisés veio trazer para todos nós uma revolução. Ao invés de ofertas, ao invés de negociação, a gente fica de bem com Deus pelas nossas atitudes. Não é um grande progresso? E aí ele falou, que atitudes? Nós sabemos, não é? Não matarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe, não cobiçar a mulher do próximo. A gente sabe. Cumpria outra questão, a gente sabe dos 10 mandamentos. E foi a partir deles que um grande acréscimo, uma grande contribuição ainda hoje chega até nós. Ao tempo de Jesus, tem uma passagem muito interessante, que um moço rico, muito correto, veio falar com Jesus. E perguntou assim, mestre, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? E ele falou assim, você não conhece a lei? O que diz lá na lei? Lei, naquele tempo, era Moisés, os profetas, o Antigo Testamento. E ele falou assim, e ele falou os 10 mandamentos de Moisés. Ele falou, Jesus falou para ele, então vai e cumpra. Mestre, eu já cumpro isso desde criança, integralmente os 10 mandamentos. Ele falou, que bom. Então, vá, vende as suas coisas, dá aos pobres, vem e me segue. E dizem os evangelhos que ele saiu dali muito triste porque era muito rico. Ou seja, até hoje a gente ainda pensa que não fazendo coisa errada já é suficiente para ficar de bem com Deus. Quem nunca pensou isso? Eu devo estar bem lá no conceito porque eu faço pouca coisa errada. Eu acho que deve ter gente perguntando, pô Maurício, mas não é suficiente não fazer coisa errada? Não. E eu não falo por mim, é claro, porque eu não tenho nenhuma capacidade para dizer o que a gente precisa. Mas depois de 2 milênios do povo judaico achando que ficava de bem com Deus simplesmente por não fazer coisa errada, pelas virtudes negativas de Moisés, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, veio um novo mandamento de Jesus Cristo. E quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele foi muito claro, como a gente começou a falar aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda falou, depois de revelar essa verdade para a gente, falou que nesses 2 mandamentos está toda a lei e os profetas. Tudo que já se tinha falado de valoroso na história da humanidade está nesses 2 mandamentos. Agora eu pergunto para vocês: quantas vezes a palavra não foi pronunciada por Jesus nessas 2 frases?
Amarás teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Quantos não tem? Jesus ali encerrava a época da virtude negativa. Já não era mais suficiente não fazer o mal, era preciso fazer o bem, amar. Depois ele foi falar em Mateus, está ali registrado: ouvistes o que foi dito, não matarás, pois eu vos digo, aquele que xingar o próximo já será réu de juízo. Você já sabe o que foi dito, não adulterarás, mas aquele que pensar, vocês estão entendendo o que eu estou falando, pensar? É aquilo mesmo que a gente faz todo dia. Aquele que pensar já estará cometendo pecado. Jesus foi dando uma profundidade para os 10 mandamentos que até hoje a gente não consegue perceber. Mas o cristianismo veio apresentar plano facilitado para a gente. Ao invés da gente não fazer coisa errada, não pensar coisa errada e amar o próximo como a nós mesmos, que é muito difícil, vamos concordar, certo? As igrejas deram um plano facilitado para a gente. Na igreja católica você só precisa batizar, crismar, fazer a comunhão, casar e tomar a extrema-unção. Oi? Tá certo que para esses sacramentos a gente tem que pagar também, né? Mas tudo bem, pelo menos você faz isso e está de bem com Deus. Tem outras religiões que a gente precisa louvar, e não pode ser baixinho, tem que ser com bastante volume. Tem até aquela pichação que fala: Deus não é surdo, né? Louvar bastante e pagar o dízimo, e com isso, bacana, nós estamos legal. Depois a gente vem com essa mesma pegada, porque eu estou falando para vocês que nós não aprendemos a nos relacionar com Deus no Espiritismo. Nós não aprendemos a nos relacionar com Deus nessa vida. Em 10 mil anos, o Espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Se nós temos 10 mil anos, nós aprendemos a nos relacionar com Deus onde? Como? Que cultura a gente traz quando chega numa casa espírita? O toma lá da cá, a gente já viu, da fila da Mega Sena. A negociação, o filho vai ter uma entrevista de emprego, a gente faz uma oração já, né? Barganhando. A gente ainda acha que não fazendo coisa errada ainda está bem, e a gente ainda não suspeita do que Jesus colocou no Evangelho. A gente ainda não destrinchou, a gente ainda nem suspeita do que Jesus quis dizer com aquilo. Tanto é que a gente ainda cai em todas as arapucas e todos os padrões antigos. 2016 está aí, 31 de dezembro vai chegar, e a gente vai fazer as oferendas, pular 7 ondinhas, não é? Importantíssimo usar calcinha amarela se quiser ganhar mais dinheiro. Acho que cueca serve, mas o pessoal sempre fala de calcinha, então eu não sei se homem tem que usar calcinha amarela também, né? Tem uma coisa da calcinha vermelha ou cor-de-rosa para o amor, não é isso? Tem umas receitas muito... Depois vocês consultam no Google, porque eu não sei bem certinho, mas tem toda uma regra para você fazer. Mas a gente gosta de dizer que nós estamos na fé raciocinada, que nós não temos esse negócio de barganha, de sorte ou azar. Todos nós aqui somos racionais, não é isso? Até a página 2. Até a gente precisar de alguma coisa. Quando a gente precisa, a gente começa a cair nos velhos padrões. Nos velhos padrões. Cai no Santo Antônio,
cai nas 7 ondinhas, na tarda carcinha, cai de tudo quanto é jeito. Pois o Espiritismo e mesmo os sábios da antiguidade, porque lá atrás, há 10 mil anos atrás, tinha duas religiões. Tinha uma religião exotérica, que era a religião que o pessoal falava para o povão, e tinha a religião dos iniciados, era esotérica. Essa religião dos poucos já se sabia da reencarnação, da lei de causa e efeito, isso já era muito conhecido há muito tempo. Na Índia, nós não vimos Caminho das Índias, a novela? Vocês não viram ali que a Índia já sabe da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, lá conhecida como lei do karma, há muito tempo? Mas eles desconhecem Jesus. E por desconhecer Jesus, eles têm uma ordem lá. Os brahmanes, que são a classe superior, não podem ajudar as classes inferiores, especialmente os párias, que são a classe mais baixa. Não só não pode casar filho, mas não pode ter relacionamento e não pode nem ajudar se acontecer uma desgraça para os pobres. E cá entre nós, na Índia, ser pobre, no Brasil também, pelo menos nessa classe mais baixa, já é uma tristeza muito grande. Por que eles pensam assim? Porque se a pessoa sofre é porque ela está pagando o problema de outras vidas. E se Deus mandou ela pagar o problema de outras vidas, quem somos nós para mudar as ordens de Deus? É errado ajudar os pobres. O que vocês acham disso? É absurdo, porque nós aprendemos com Jesus uma outra lei, porque a gente acha que fazer caridade é o mais importante. E realmente, quando surgiu o Espiritismo, lá em 1850, por volta disso, lá na Europa, a Igreja Católica tinha um dogma: fora da igreja não há salvação, só aqueles que forem católicos se salvam. E aí os espíritos instruíram Kardec a dar um lema para o Espiritismo, que é parecido com esse, só que fala assim: fora da caridade não há salvação. É igual? A caridade, ela é propriedade de quem? Qual é a igreja que só tem gente caridosa? Qual é a igreja que não tem ninguém caridoso? Não existe, porque a caridade, ela perpassa todas as situações. Divaldo Pereira Franco foi no Jô Soares e foi muito aplaudido quando ele falou que prefere um ateu solidário do que um religioso hipócrita. Está cheio de religioso, de cristão, que sabe falar de caridade, sabe falar de amor, mas não sabe ainda praticar. E eu ousaria dizer que, se você não conhece nenhum, olhe para aquele quadro que você tem em casa. Você tem um quadro em casa? Todos nós temos um quadro igual dentro de casa, sabia disso? Todos nós temos um quadro igual. Se você olhar e não gostar, toma cuidado, porque esse quadro chama-se espelho. E olhando nesse espelho, você vai descobrir algumas questões interessantes, vai poder refletir, porque o espelho é feito para refletir. E refletindo sobre o espelho, refletindo sobre como você tem se relacionado com Deus, você pode ter alguns ganhos fundamentais. E é essa a nossa proposta de hoje. Que a gente pense a respeito disso, que pense que, se Deus é amor, se o mandamento de Jesus é amor, se o amor cobre a multidão de pecados, se a palavra amor, ela é às vezes traduzida como caridade, tem traduções da Bíblia que você vai lá em Paulo, Coríntios 1, e vai estar lá: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Em outras traduções está escrito: se eu não tivesse amor. Lá em João
capítulo 6, quando ele fala Deus é amor, em algumas traduções está escrito Deus é caridade. E a gente, se pensar o que é caridade, assim, instantâneo, pegar a primeira ideia, sabe o que surge? Cesta básica. Pode surgir também brinquedo usado. Ou então aquele novo, mas sabe aquela bonequinha que você pega e já afunda assim? Né? Nós achamos que caridade é dar coisas. Fazer caridade é ajudar materialmente. Será que a gente está se aproximando do que pode ser a ideia de caridade? Se caridade for isso, nós vamos cair ainda no velho padrão, porque quem pode dar mais coisa é quem mais tem, ou seja, o rico é sempre mais caridoso que o pobre. Não é uma bela conclusão? Só que é mentira. Porque o que é caridade? Como é que o chamamento à caridade tem aparecido na tua vida? Esse é o exame fundamental para você fazer sua relação com Deus. Caridade é uma coisa do templo religioso que a gente deve fazer aqui? Caridade é um chamamento que a gente tem. Dentro do ônibus, senta uma pessoa do seu lado e já começa a falar da vida dela, às vezes da vida sexual dela. As pessoas estão muito carentes, precisam de alguém para ouvir os seus problemas. Há um tempo atrás eu vi na internet, estava lá uma charge. Está provado que idosos e grávidas dão sono. Aí mostrava um idoso e uma grávida subindo no ônibus e todo mundo fingindo que estava dormindo assim. São muitos os momentos em que a vida nos chama à caridade, nos chama ao amor. Muitos. Você sabe como tem reagido? Como você tem reagido a isso? Você consegue perceber quando um colega seu de trabalho está mais triste? Você tem esse hábito? Você consegue olhar no olho dele e falar? Chega na hora do cafezinho, assim, um momento mais tranquilo, pergunta para ele: e aí, rapaz, o que houve que você está triste hoje? Você tem essa sensibilidade? Você mora num prédio e se queixa do vizinho de cima, mas lembra que você é vizinho de cima de alguém? Por exemplo, quem aqui tem um chinelo na porta de casa para não andar de salto alto e não fazer barulho para o vizinho de baixo, em apartamento? Quem tem isso? Para de levantar a mão, gente, é um por vez, deixa eu contar. Vai. Porque a gente gosta de falar do barulho do outro. Eu sei que Bertioga tem menos prédio, eu sei que a maioria de vocês mora em casa, ainda me lembro de Bertioga o suficiente para saber disso, mas nós gostamos de apontar o problema para os outros, nós gostamos de nos queixar dos outros. E nós? Já viram aquele ditado que fala que quando você acusa alguém e faz assim com o dedo, tem um dedo acusando para os outros e 3 se voltando para você? Jesus foi muito mais enfático falando assim, que a gente insiste em querer tirar um cisco do olho das outras pessoas. A gente vê os menores problemas na vida do outro, a gente não vê? Nossa, tem um monte de problema para o outro resolver, um monte de falhas de caráter no outro, mas a gente tenta tirar um cisco do olho do outro, tendo no nosso olho uma trave ou uma vareta. Daí ele fala: tolos, tirem primeiro a vareta da frente do seu olho e você terá muito mais capacidade de tirar o cisco do olho do outro. Como está a nossa caridade? Como está o nosso amor? Nós, há um bom tempo atrás, ainda era autorizado. Bom tempo em história não representa nada. 50 anos atrás era autorizado você matar a sua esposa por amor. Sabia disso?
Se um homem pegasse a sua mulher em flagrante de adultério e ele a matasse, era considerado legítima defesa da honra. Se ainda hoje, se a gente for conversar sobre criação de filho, todo mundo que tem filho pequeno vai falar: nossa, eles estão muito ativos, eles estão muito inteligentes, a gente não consegue mais segurar. Se tiver professor aqui, então vai contar pra gente como é difícil segurar uma sala de aula. E a gente, os pais, os professores não, mas os pais vão nos dar diversos motivos de por que tem que dar uns tapas na criança de vez em quando. E eles batem por amor. As pessoas, os homens bomba que estão se explodindo lá no Oriente Médio, eles estão se matando em nome de Alá. E você fala assim: que absurdo, esse povo é muito ignorante, né? Esses árabes são muito ignorantes. Primeiro, que você não conhece da história, porque o árabe é um dos povos mais cultos da história. Segundo lugar, você também não conhece a história, porque quem fez primeiro esse movimento de matar árabes em nome de Deus foram os cristãos nas cruzadas. Foram primeiros a grande guerra religiosa que matou centenas de milhares de pessoas. As pessoas que estão à nossa volta, você tem pessoas que te tiram do sério? Tem? Uma ou outra. Tem gente que te tira do sério. Eu não vou falar o nome, assim, tipo Renan Calheiros, não vou falar, tá? Tem gente que te tira do sério no dia a dia? Por que será que essas pessoas te tiram do sério? O que a vida está querendo dizer ao colocar aquela pessoa na posição de sogra? O que a vida está querendo te dizer ao colocar essa pessoa que te tira do sério na posição de cunhada? Aquela cunhada que agora, na passagem de ano, acabou a ceia, todo mundo levanta para levar os pratos e ela vai ficar conversando, fica trocando uma ideia, porque, né, tem muito assunto. O meu irmão, por exemplo, tem uma vontade de ir no banheiro providencial. Sempre que acaba a janta, ele tem uma vontade de ficar e ele fica, viu, gente? Olha, dá 15, 20 minutos, parece que ele conta no relógio quanto tempo precisa para a gente arrumar a cozinha. Daí acaba a vontade dele, ele sai do banheiro. Algumas pessoas te tiram do sério. Muita gente tenta, mas só alguns te tiram do sério. Por quê? O Espiritismo veio explicar pra gente. Ninguém vem até a Terra, ninguém vem para a Terra do nada. Todos nós vimos para a Terra com um planejamento reencarnatório. O nosso corpo é planejado. A propensão de você ter uma doença A ou B é planejada. As pessoas que vão te cercar na família, todas as suas relações mais constantes são planejadas. Nada é à toa. Vocês acreditam nisso? Se nós de verdade acreditássemos nisso, a gente ia falar assim: cada pessoa que me tira do sério é Deus querendo me dizer alguma coisa. Deus está querendo dizer alguma coisa para você quando te dá uma doença, quando te dá uma pessoa que te irrita, quando te dá uma dificuldade financeira. Deus está querendo dizer alguma coisa para você. A gente sabe sempre o que Deus está querendo dizer? Vou contar uma coisa para vocês. Fazendo palestra em diversos centros, a gente, naquela época da Boate Kiss, a gente foi sabendo de uma série de centros que os mentores tinham dado algumas dicas de por que aquilo tinha acontecido. Para os homens da terra, a discussão era se o fiscal da prefeitura, se o bombeiro, quem tinha falhado. Até hoje eles estão com ação na justiça para punir alguém. E os mentores falaram o seguinte: primeiro,
O acidente ou a tragédia da Boate Kiss aconteceu no Dia Mundial em homenagem às vítimas do Holocausto nazista. Holocausto, aquela tragédia que aconteceu com os judeus nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, por ordem de Adolf Hitler. A maioria das pessoas que morreu nos campos de concentração morreu de que forma? Ingestão de gases tóxicos. A maioria dos jovens que morreram na Boate Kiss tinha sobrenome alemão. Quase todos. E eles não morreram por queimadura. Nenhum deles praticamente morreu por queimadura. Vocês não lembram? Tinha aquele forro sintético que, quando queimado, exalava gases tóxicos. E eles morreram pela inalação de gases tóxicos. Não há uma folha de uma árvore que caia sem que seja pela vontade de Deus. Eu prefiro esse ditado porque Jesus fala que todos os pelos da sua cabeça estão contados. Só que isso remete vocês a olhar para a minha cabeça e aí falar assim: bom, então não adianta, né? Aí é fácil de contar. Qualquer romance espírita que você se dignar a ler vai te contar uma história de um grupo de pessoas que depois vai se remeter a ele numa outra encarnação, e você vai ver que aquela pessoa que hoje está sofrendo muito, em outras encarnações foi relaxada, foi desleixada e fez outros sofrerem. A única maneira que tem de você compreender a justiça de Deus é compreendendo e abrangendo, tendo um olhar que abrange outras vidas. Quem tem filho especial aqui nessa sala? Quem tem parente com uma criança especial? A minha sobrinha é autista. A gente nunca se perguntou por quê? Por quê? Por que isso acontece? Duas grandes fontes de revolta para o ser humano. Uma, criança que em tenra idade, às vezes com 2, 3 anos de idade, já se descobre uma doença incurável, já é abusada sexualmente, ou já sofre, como na África, padecimentos terríveis por fome. Isso não revolta a gente? Claro que sim. 50% das nossas revoltas estão aqui. Os outros 50% é porque tem um monte de gente pilantra que nunca acontece nada com ele. A pessoa faz um monte de coisa errada e não pega nada para ele. Vocês conhecem gente assim? Isso não revolta? Pois quando você começa a entender a reencarnação, você percebe que são as mesmas almas. Que Deus espera que a gente se arrependa, se reconcilie e se transforme os nossos erros ainda nessa vida. Que o que você errou nessa vida, você peça perdão, perdoe, se reconcilie e acerte a sua vida já. A gente faz isso? Você perdoa fácil? Pede perdão fácil? E aí? Deus fica como? Como é que ficam as nossas cargas? Como é que ficam os nossos pesos? Se a gente não recicla esse lixo que a gente cata? É preciso, muitas vezes, que o homem machista nasça mulher. Aquele homem que fala: essa mulherada não presta, não sabe nada, é tudo burra. Que o racista que fala que negro, quando não faz na entrada, faz na saída, que ele nasça negão. Já imaginou um judeu nascer palestino? Um santista nascer corintiano? Nós podemos começar a compreender os mecanismos da lei de amor. E esse mecanismo da lei de amor, que é a lei única que rege o universo, vai fazer com que você amanhã
tenha os mesmos problemas de hoje. E a gente vem para uma igreja esperando que os problemas da gente vão resolver. E eu estou dando essa informação bem esperançosa para vocês. Amanhã você vai ter os mesmos problemas de hoje. Alguém vai levantar? Não. Não desespera, não. Só que você, se aceitar o convite das vidas sucessivas da lei de amor, o convite do Espiritismo, da lei de causa e efeito, que todos nós somos hoje convidados a estudar, a aprender, a aprofundar muito mais, você pode passar pelos mesmos problemas e ter uma vida completamente diferente. Porque você vai ver a doença com outros olhos. Você vai ver as pessoas que te irritam como colocados estrategicamente por Deus. Tem uma passagem que os amigos de Jesus, os discípulos, perguntam para ele: ela está passando mal? Se estiver passando mal, tem uma pessoa aqui, o pessoal da casa, vê se pode ajudar. Não? Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que você ensina com histórias, com historinhas? E eu pergunto para vocês: por que Jesus ensinava com historinhas? Porque tentando aprender, tentando tirar o significado das parábolas de Jesus, a gente aprende a decodificar as parábolas de Deus. Estudando as parábolas de Jesus, a gente treina para entender as parábolas de Deus. Mas onde estão escritas as parábolas de Deus? Se aqui tiver 300 pessoas, 200 pessoas, cada uma tem uma parábola de Deus. Quais são os personagens da minha parábola de Deus? Você pode perguntar. Daí eu vou falar: não sei, mas você sabe. Os personagens da parábola de Deus são a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, a sua esposa. Qual é o enredo da parábola de Deus na minha vida? Eu não sei, mas você sabe. O que você passou na infância, as dificuldades que você atravessa a tua vida toda. Você sabe decodificar, você sabe interpretar as parábolas de Deus? O que Deus está querendo te dizer com todas as dificuldades, você sabe interpretar? Se você souber, você vai deixar de brigar com a doença, deixar de brigar com o clima, deixar de brigar com a política, deixar de brigar com o síndico do prédio, com a sogra, com a cunhada, porque você vai finalmente mudar a tua atitude. Você vai olhar para os problemas e vai falar: é Deus querendo falar comigo. Todos os nossos problemas são Deus querendo te ensinar alguma coisa. E aí você aceita o desafio e fala assim: eu quero descobrir o que Deus está querendo me dizer com tal problema ou tal problema. E é claro que quando nós descobrirmos, quando nós aprendermos com as lições que Deus está propondo, as dores não serão mais necessárias. Porque todo aluno que aprende passa de ano, não repete. Se você não aprender, você repete e repete. Se nós quisermos nos libertar das rodas das reencarnações, das rodas das vinganças sucessivas, das rodas dos problemas que parece que mudam, mas não mudam. Há 10 anos atrás nós estamos festejando: acabou a corrupção do Brasil, o Collor foi embora. Tem gente que há um tempinho atrás falava assim: minha vida vai melhorar porque mandei um marido ruim embora. O marido saiu, outro veio, a vida continuou do mesmo jeito. Você mudou de cidade, você mudou de casa e a vida não muda. Porque a vida só muda quando você aceita a lição da vida. Quando você fala: eu quero aprender, eu quero estudar o que Deus está querendo dizer para mim. Que em 2017 a gente consiga mudar nossa atitude, aceitar e buscar o que Deus está querendo falar com a gente. E aí a gente vai parar de brigar com a vida. Que assim seja. Feliz ano novo. Obrigado.